Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas enviadas por vocês. E se você que está assistindo esse vídeo também quer apoiar o canal, é muito simples. O link do padrinho está na descrição desse vídeo. Então galera, recado dado, já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para as perguntas. Sempre quis saber! Na sua opinião, quem é o cavaleiro de ouro mais forte em Saint Seiya The Lost Canvas? Bom galera, sabemos que em The Lost Canvas, vários cavaleiros de ouro são inigualavelmente poderosos. É dito que o lendário Elias de Leão já foi considerado o cavaleiro de ouro mais poderoso do santuário de sua época. Porém, nesse momento, os demais cavaleiros de ouro que chegamos a conhecer em The Lost Canvas, em maioria eram jovens em treinamento, contando com Rasgard, Sísifo e Aspros. Nessa época, que eu me lembre, Regulus ainda nem teria nascido. E um cavaleiro de ouro além de Elias que chegamos a conhecer que é dessa época seria Rugones de Peixes. Então Elias era considerado mais poderoso que Rugones e seu sangue venenoso também. Muitos acham que esse título para o pai de Regulus é exagerado, porém é como eu disse, tem todos esses detalhes que favoreciam a ele. Além de que Elias despertou uma forma do oitavo sentido e ele só é morto muitos anos depois por Radamantes, quando seu poder já era muito menor, além de estar com uma doença mortal. Elias então seria considerado o primeiro cavaleiro mais poderoso do século XVIII. Porém, após ele, temos a geração que enfrentou o exército de Hades até o fim, sendo Doku, Xion e os outros. Dentre eles, temos cavaleiros lendários que se sacrificaram das mais diversas formas, para assim favorecer ao exército de Atena, sendo eles Albáfica, que se sacrificou para derrotar um dos 3 juízes Minos de Grífon, e também para salvar o vilarejo de Rodório. Depois temos a Asmita, que se sacrificou para selar as 108 estrelas malignas, que eram imortais, e após serem derrotadas, retornavam pouco depois. Sendo assim, após Asmita criar o rosário com os frutos da Mokurendi, os espectros após morrerem eram automaticamente selados. Além deles, temos Manigold e o seu sacrifício para enfrentar Thanatos, se sacrificando junto de seu mestre Seiji, o antigo cavaleiro de Câncer, e assim selando a alma do deus da morte. Défteros de Gêmeos, o segundo cavaleiro de Gêmeos desse século, deixou ser vencido por seu irmão maligno Aspros, mesmo sendo mais poderoso que ele. Isso para que suas almas e cosmos se tornassem um só, e assim purificassem novamente o coração de seu irmão, o tornando o cavaleiro de Gêmeos perfeito e mais poderoso, além de assim conseguir com que a armadura de Gêmeos o aceite de volta. Além de tudo isso, Aspros enfrentou Ioma de Mefistófeles, o pai de Tema de Pégaso, que na verdade é o deus Kairos, e o cavaleiro consegue derrotá-lo mesmo após regressar à sua forma de espectro. Sendo assim, Aspros também cumpriu seu papel derrotando um deus. É o Cid de Capricórnio que derrotou todos os deuses dos sonhos, os filhos de Hipnos, e Rasgard de Touro, que enfrentou inúmeros inimigos poderosos como Cagarro de Benu, e se sacrificou para salvar Tema de Pégaso, apostando sua vida na próxima geração. Sísifo de Sagitário enfrentou Aiacos de Garuda, se cegando e derrotando o Juiz, além de dar seu próprio coração para Faraó de Esfinge, e assim tentar abrir o portão do Lost Canvas. Mesmo sendo uma armadilha do espectro, Sísifo volta à vida por um instante, e assim junto de Xion e Regulus, consegue destruir o portão utilizando a exclamação de Atena. Degel de Aquário se sacrifica para selar novamente o deus Poseidon, congelando assim consigo o receptáculo de Poseidon e toda a Atlântida. Cárdia, por sua vez, se sacrifica a fim de derrotar Radamantes de Wynver temporariamente. Regulus de Leão morre lutando contra Radamantes, mas desperta seu oitavo sentido e assim consegue superar o espectro, retirando sua divindade dada a ele por Alone com os poderes de Hades. Xion e Doku também enfrentaram inúmeros inimigos poderosos, como Lune de Bauron e Cagarro de Benu, além de serem responsáveis por ajudar na batalha direta de Tema e Sasha contra Alone e Hades. E sendo assim, pessoal, fica muito difícil de dizer qual seria o cavaleiro de ouro mais poderoso dessa geração. E por isso, eu vou dar a minha opinião e mostrar para vocês o meu lado da história. Mas também quero saber de cada um aí nos comentários sua opinião.
Bom pessoal, muitos dizem que Regulus, o prodígio dos Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas, seria o mais poderoso, já que ele conseguia reproduzir a exclamação de Athena sozinho, ou até mesmo disparar o clamor do Zodíaco, que seriam 12 técnicas disparadas ao mesmo tempo. Sim, Regulus utiliza uma técnica de cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo, formando assim o grande clamor do Zodíaco. Sem dúvida, o prodígio do signo de Leão é extremamente poderoso, porém ele foi capaz apenas de tirar a divindade de Radamantes, mas lembrando que o Juiz do Inferno em The Lost Canvas é praticamente um hacker e sobrevive das situações mais inusitadas, como por exemplo, quando enfrentou Cardia, quando arrancou seu próprio coração e quando luta contra Regulus. Após seu coração ser destruído, Rada continua vivo, mas perde sua divindade, e depois disso, luta contra Alone e perde metade de seu corpo ainda. Não sei dizer se o Rada seria o espectro mais poderoso de The Lost Canvas, mas com certeza ele é o mais resistente. Mas voltando aos Cavaleiros de Ouro, um cavaleiro que ao meu ver se equipara a Regulus, ou até mesmo venceria, é Aspros de Gêmeos. Galera, o primeiro Cavaleiro de Gêmeos do século XVIII, Aspros, foi derrotado por seu irmão Défteros e morreu. Ao ressuscitar como espectro de Hades, ele enfrenta Défteros novamente, que agora era o Cavaleiro de Gêmeos oficial. E como eu disse no início do vídeo, Défteros já tinha superado Aspros e era visivelmente superior, porém ele se deixa vencer para assim salvar a alma de seu irmão. Ele viu que ser melhor ou mais forte não era o que importava, mas sim o que importava era os dois estarem lutando juntos novamente. Sendo assim, a alma de Défteros se junta a Aspros, e o Geminiano consegue aumentar seu cosmo muito mais, e herda as habilidades de seu irmão gêmeo mais novo. Com isso, ele fica confiante o suficiente para enfrentar Alone, porém é pego de surpresa por Ioma de Mefistófeles, que regressa à existência de Aspros. Porém, dessa vez o cavaleiro apenas volta a ser um espectro e ao meu ver fica novamente apenas com seu poder original. Porém, mesmo assim, ao enfrentar Ioma, novamente ele consegue até mesmo derrotar o espectro que está utilizando ao máximo seus poderes como Kairos. Aspros pode até não ter a mesma facilidade de Regulus para copiar as técnicas alheias, mas com certeza sua experiência em batalha e sagacidade consegue o transformar em um oponente extraordinário e quase impossível de se vencer. Ainda mais se contarmos que Aspros esteja em sua forma superior, utilizando tanto o seu cosmo quanto de seu irmão Défteros. Mas tirando essa parte, Regulus poderia ser considerado o mais poderoso, ou cavaleiro de The Lost Canvas com maior potencial, que é o que eu mais gosto de pensar, mas em uma luta nem sempre o mais poderoso ou que tem o maior potencial de ser é o vitorioso. No caso Regulus versus Aspros, forma final, na minha opinião o Geminiano venceria. Então para mim, como o cavaleiro mais poderoso de The Lost Canvas, seria Défteros de Gêmeos, ou Aspros após se fundir com Défteros, e depois Regulus de Leão como o cavaleiro com o maior potencial entre todos. Porém, anos mais tarde, Xion, como grande mestre do santuário e ainda como cavaleiro de ouro de Ares, tem um poder avassalador e consegue derrotar Kairos, que sai do selamento de Aspros. Por isso acredito que se contarmos todas as épocas de The Lost Canvas, Xion seria o cavaleiro de ouro mais poderoso, seguido de Aspros, com seu poder total unido a Défteros, e depois Regulus de Leão. Mas e vocês o que acham sobre tudo isso? Comentem aí para eu saber. E agora a próxima pergunta: como seria se as Hapuris utilizadas pelos espectros de Hades também chegassem ao nível divino como as dos Cavaleiros de Athena na saga de Hades ou em Soul of Gold? Elas iriam ficar mais fortes e diferentes? Isso seria possível? Bom galera, seria possível sim, se uma vestimenta independente de ser uma armadura, sapuris, escama ou qualquer outra que seja, receber o sangue divino de um deus, essa vestimenta irá primeiramente se auto-regenerar, porém ainda não irá se tornar uma armadura divina. É como acontece com os 5 Cavaleiros de Bronze no final da saga de Hades fase Santuário, onde suas armaduras são restauradas por Xion utilizando o sangue de Athena. Porém, se o usuário elevar o seu cosmo ao máximo, ele pode sim fazer sua armadura despertar em uma forma divina, assim como acontece com os Cavaleiros de Bronze na luta contra os deuses gêmeos, Thanatos e Hypnos, e depois contra Hades. E também esse despertar da armadura divina acontece com os Cavaleiros de Ouro na saga Soul of Gold em Asgard.
E outro personagem que despertou a forma divina de sua vestimenta foi um espectro, e esse é Radamantes de Wyvern. Sim, pessoal, na saga The Lost Canvas, após derrotar Cardia de Escorpião, Radamantes, que estava sofrendo a febre do escorpião, arranca seu próprio coração e o oferece para Alone e Hades. O deus, percebendo a lealdade do juiz do inferno, então pega o coração e o coloca de volta no corpo de Radamantes, e então pinga seu sangue divino nele. Neste momento, o espectro, que recebe o sangue divino diretamente no seu corpo, acaba ganhando um poder divino incontrolável, e junto dele, sua Sapuris também evolui para uma forma divina. Porém, como a Sapuris de Radamantes já é grande, com asas e tudo mais, a forma divina dela acaba sendo apenas mais imponente, tendo mais proteção e detalhes, além das asas parecerem maiores também. Mas então, galera, gostaram das perguntas? Comentem sua pergunta aí também, aí nos comentários desse vídeo ou lá no meu Instagram. Na maioria das vezes pego as perguntas de lá do Instagram, então para vocês terem duas chances de serem respondidos, comenta a pergunta aqui no vídeo e lá no Insta na última foto que eu tiver postado. O link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?